Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Séries. E aí, pessoal, a gente está aqui mais uma vez para falar sobre o seu futuro. Segundo dados do IBGE, nos anos 2000, a expectativa de vida era de 70 anos. Hoje, esse número já subiu para 76. O que isso significa na prática? Estamos aqui hoje com duas especialistas da área de Previdência, Elaine Kagen e Juliana Cardoso. Sejam bem-vindas ao Fala Séries. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo muito legal sobre futuro e muitas outras coisas. Obrigada, meninas, pelo convite. Uma honra estar aqui. E a gente vai conversar bastante hoje sobre o seu futuro. Meninas, conta pra gente então, como é que vocês chegaram nesse mundo da Previdência? Eu sou formada em Ciências Atuariais, que é uma faculdade que estuda especificamente seguros e previdência. E aí começou a minha vida na Previdência, fui estagiar em um fundo de pensão, depois comecei trabalhando num fundo de pensão e a gente cria amor pelo tema, porque é um tema muito importante para a dignidade e para o bem-estar das pessoas. Sua vida toda, né? Então foi Previdência, né? Bom, a minha vida toda também foi. Eu acabei de completar 20 anos no segmento. Comecei trabalhando na Previc, que fiscaliza as séries e os fundos de pensão no país. Depois fui estudar sobre isso e, mais recentemente, abri um canal no Instagram para falar de Previdência, do jeito que as pessoas entendam. E eu gosto muito da área, trabalhei com comunicação, com negócios e agora estou no time das séries e tem sido um prazer. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, a gente que agradece vocês por terem topado estar aqui. Previdência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é INSS, né? Mas o que é o INSS? Para que ele serve? Como funciona? O INSS é a Previdência Oficial do Brasil. Ele tem uma cesta de benefícios enorme. Algumas vezes a gente pensa no INSS só como aposentadoria, mas ele tem auxílio maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão, tem vários benefícios. E por isso é muito importante para o brasileiro, mas ele é o começo. Vocês podem explicar um pouco quem tem o direito do INSS, como que funciona, assim, para entrar? Nossa, essa pergunta é muito importante, Vitória, porque às vezes as pessoas pensam que só quem trabalha numa empresa com carteira assinada que pode ter INSS, e não é verdade. Podem também fazer parte do INSS donas de casa, com uma mudança recente, pessoas que querem pagar por conta própria, que são os facultativos, até os próprios MEIs hoje já têm acesso ao INSS. Então, os brasileiros, como a Elaine colocou, têm toda a possibilidade de, não estou trabalhando de carteira assinada, eu posso fazer o meu INSS e também proteger o meu futuro. Certo. Quando a gente fala desse benefício, né, que a gente, como funciona? A gente paga ali, a gente forma uma conta e depois a gente recebe? Como é esse funcionamento? O INSS ele é um pouquinho diferente daquelas contas de previdência que a gente faz em banco. O modelo do INSS, quem está trabalhando hoje, paga os benefícios de quem solicita o benefício. O que eu quero dizer? Quem está aposentado hoje, quem está pagando esse benefício? Quem está na ativa hoje, quem está trabalhando hoje. É diferente do caso dos planos de previdência, como das séries, dos bancos, que a gente faz um depósito numa conta para a pessoa que está trabalhando e ela recebe posteriormente o benefício. Certo. Elaine, uma dúvida que a gente tem muito é porque muito se fala sobre um prejuízo que vai ter no INSS, estima-se até 328 bilhões. Vocês podem contar um pouco pra gente sobre como isso pode impactar a vida, né? As pessoas, na verdade, estão muito desestimuladas com a questão do INSS. De fato, a gente tem alguns desafios do INSS. Foi uma previdência feita para um tempo que já passou. Foi uma previdência, hoje a gente tem alguns desafios. Estamos envelhecendo mais, estamos nascendo menos, e então estamos contribuindo menos. Por isso, hoje, a gente tem aí esse déficit na casa de 410 bilhões. E o que se estima é que em 2050, esse déficit possa alcançar 800 bilhões de reais. Então, é algo realmente impactante, que preocupa, e por isso, de vez em quando, vem os debates a respeito de reformas. E é importante isso que a Elaine está trazendo, meninas, porque por que tem um déficit? É justamente por conta da forma que está estruturado o INSS hoje. Como a Elaine colocou, nós estamos empregadas, o valor que é descontado no nosso contra-cheque todo mês, ele vai direto para pagar os aposentados daquele mês. Então não tem uma conta minha no meu nome, não tem capitalização, esse dinheiro não está rendendo.
Então, tem menos gente contribuindo, porque tem mais gente no mercado informal, está nascendo menos gente, né, menos pessoas, e as pessoas estão vivendo mais. Então, ele vive mais, ele recebe por mais tempo essa aposentadoria, mas não está entrando pessoas contribuindo para poder cumprir esse benefício. Então, como é que acontece isso? Esse déficit de 410 milhões, a União, que é o governo, que sai o dinheiro dos impostos, que todos nós pagamos, precisa cobrir. E cada vez mais isso vem aumentando. Então, fala-se muito em novas reformas da Previdência para tentar diminuir um pouco essa necessidade da União colocar mais dinheiro para cobrir todo ano. Para essa geração assim que ainda está longe da aposentadoria, existe até alguns comentários assim, quase com humor assim, né, de a gente não vai se aposentar, não se preocupa, você não vai conseguir. Nesse contexto, né, qual é a importância da previdência complementar? Como a previdência complementar entra nesse cenário? Pensando em todo esse conceito que a gente vê a respeito de a gente não vai se aposentar, e de fato o mundo mudou e o formato do trabalho mudou também, a previdência complementar vem como uma ferramenta de liberdade, como uma ferramenta para autonomia, para escolha, para que a gente possa escolher em determinados momentos da vida, a gente pode escolher parar. E a previdência complementar, ela vem como uma solução muito importante para isso. Eu acho interessante o tópico que a Mariana levantou, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam da nossa geração como se não estivesse preocupada com o futuro, mas o que eu sinto muito, na verdade, é que a gente está vivendo muitos impactos. As pessoas não sabem se vale a pena fazer uma reserva agora, sendo que muitas vezes elas não têm nenhum salário para poder se bancar sozinhas, estão saindo um pouco menos de casa, às vezes não por não querer, mas por não conseguir, né, se manter. Então, assim, digamos, comecei agora a trabalhar, muitas pessoas, igual você comentou, não são CLT, né? O número de PJs, né, aumentou muito. O que você sugere para essa pessoa? Não entendo nada disso. Como eu vou começar? É importante muito essa sua colocação, Vitória, porque vocês falaram, né? A gente falou no comecinho. Não vou me aposentar, ressignificar como é que eu vejo essa aposentadoria. Pelo fato da gente estar vivendo mais, a gente precisa de mais recursos para cumprir, né, para cobrir esse tempo maior de vida. E a gente está chegando na idade mais sênior, bem fisicamente, é uma geração que já se cuida mais. Então a gente quer viajar, a gente quer viver uma vida ali no pós-laboral que a gente pode, né? Só que para isso, como é que a gente vai financiar esse nosso futuro? Eu não vou mais estar trabalhando, eu não vou mais ter salário. Mas aí eu posso construir hoje o salário que eu quero receber lá na frente. Eu acho que é legal a gente trazer um pouco de tirar esse nome aposentadoria mesmo, porque as novas gerações, elas não veem desse jeito, eu não vou me aposentar porque eu não vou parar, a minha vida vai durar muito. Então a gente pode ver como o financiamento do futuro. Como é que eu financio o futuro? Tiro um pedacinho da minha renda hoje, seja salário, seja qualquer outra forma de renda que eu tenho e guardo. Só que eu não coloco embaixo do colchão, né? Eu preciso colocar numa ferramenta financeira que renda, que coloque um fermento nesse dinheiro e ele vai aumentando. E as previdências privadas, assim como a das séries, é essa ferramenta financeira. Então você pode pegar um pedacinho do seu rendimento atual, guardar, ele vai ser investido, vai ter um juros sobre juros, né? Que é o chamado juros compostos, e isso vai aumentar. Enquanto você está vivendo sua vida, casando, comprando casa, tendo filho, você está fazendo esse investimento no teu futuro. E quando você não estiver mais trabalhando numa empresa ou numa outra forma de carreira que você tenha, você vai ter uma renda que é oriunda desse recurso que você teve a disciplina durante todos os meses de ir guardando. Então, por mais que a pessoa não esteja trabalhando, como a gente falou, você consegue investir esse pedacinho no INSS, que é essa previdência básica, para ter essa cesta de benefícios que a Previdência Social já nos dá, e também pegar esse pedacinho e investir numa dessas ferramentas financeiras que a gente falou. Como você falou, a gente está vivendo cada vez mais, né? Então, essa fase da vida que, na verdade, a gente, como a Vitória falou, a gente vê como final, agora ela é uma grande parte, né, da nossa vida, uma grande etapa. E nessa fase, tudo fica muito mais caro, né? Por exemplo, plano de saúde, tudo custa muito mais, né? E quando a gente fala do INSS, hoje o teto do INSS é 8 mil e pouquinho, né? Uma coisa assim.
Como vocês veem isso, né? Quão importante é a gente falar sobre a previdência complementar nesse contexto principalmente para quem tem salário mais alto, para quem tem ali um padrão de vida e precisa manter isso, né? Depois da aposentadoria. Tem um ponto que é importante a gente lembrar, a Juliana mencionou isso algumas vezes, que é a respeito do planejamento. E planejamento às vezes parece uma coisa chata e a gente quer ir meio Zeca Pagodinho, vida leva eu, né? Vida deixa me levar, mas isso pode ter um custo muito alto. É só a gente lembrar, por exemplo, quando a gente vai nos programar para uma viagem. Que viagem que é melhor? Aquela que a gente procura um pouco antes, a gente tem a chance de ter tarifa da passagem de avião mais barata, de encontrar disponibilidade num hotel melhor, de fazer uma programação com mais calma. É parecido com isso que a gente está falando. Na verdade, quem sai na frente, mesmo que comece pequeno, ele tem uma vantagem muito grande. Se você começa a viagem, agora eu posso pelo menos comprar a passagem de avião. Já você sai na frente de quem vai em cima de um feriadão de carnaval tentar pagar uma passagem de avião. Então, bem ou mal, começa. Nem que seja de pequeno, mas dá muita sorte de começar antes. E é muito interessante isso que a Elaine trouxe, Elaine, porque a nossa geração, a geração de vocês também mais ainda, está muito acostumado a pagar coisas por assinatura, né? A gente paga Netflix, a gente paga outras assinaturas e a gente tem acesso ali a um serviço, geralmente. E a Previdência pode ser isso. Você pode encarar a tua Previdência como assinatura de um streaming que você tem. Então, tem previdências que você pode definir um valor mensal para você pagar. Então, eu quero pagar uma assinatura aqui de R$100 na minha previdência. Olha só que bacana. E aí você vai, né, tendo um aumento de renda, você vai aumentando isso também e você encara dessa forma, né? Então, é um serviço que você pode... eu vou usar só daqui 30 anos? Não precisa. Então, a gente pode ter acesso a diversas ferramentas que estão dentro da previdência, outros benefícios que a Ceres também já tem e já oferece para o seu público, durante esse período que você está pagando a assinatura ali. E quando você for usar o benefício maior ali, que seria a aposentadoria, você também continua tendo acesso a essa cesta de benefícios. Então, acho que dá para a gente fazer um pouco essa analogia, porque traz um pouco mais para o dia a dia dessas pessoas que estão agora ingressando no mercado de trabalho. Eu achei muito interessante que você falou, que na verdade o conceito é esse, né? O que mudou muito das gerações, que a gente vê no LinkedIn, vários especialistas falando, é que as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas de, ok, eu vou trabalhar, mas eu quero já viver bem agora, né? E tirar essa ideia de que o futuro é algo que eu vou aproveitar daqui a muito tempo e distante. Então, vocês podem contar pra gente um pouco como a Previdência Complementar, ela já ajuda na sua qualidade de vida agora? Porque isso começa a trazer um pouco mais, né? Seja palpável, né, pra gente. Vitória, é muito interessante isso do agora. E é um conceito que a gente fala muito nas séries. O futuro é agora. E isso do jovem se preocupar com viver, com aproveitar a vida, isso é muito saudável. Isso é muito importante. Tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista de saúde, emocional. E a Previdência, ela é uma parceira nisso. Até porque esses planos de previdência complementar hoje, os mais modernos, nas séries a gente tem vários produtos assim, eles são muito flexíveis. Então não é algo que você vai assinar ali, um compromisso para a vida toda e você não tem como ter alguma mobilidade. Pode pausar, pode diminuir contribuição, pode aumentar a contribuição, tem alguns benefícios que você pode utilizar durante esse período. Existe, por exemplo, que a gente chama de resgate parcial, que é possível. Então, entrando em contato com um especialista de previdência nas séries, o jovem ele pode ver que existem várias formas e várias soluções que vai atendê-lo de acordo com a necessidade dele naquele momento. Mas é como eu disse agora há pouco, começa, vai dar sorte. E é importante você trazer isso, Elaine, porque essa modernização das regras da Previdência, ela é uma coisa relativamente recente, meninas. Eu comecei trabalhando com isso lá em 2005 e eu trabalhei muito tempo no órgão fiscalizador dos fundos de pensão no Brasil, a Previc, e eu fui vendo um pouco essa transformação.
a gente trazer regras mais flexíveis, possibilitar a pessoa tirar um pedacinho do dinheiro, caso ela tenha ali uma emergência, possibilitar essas saídas de planos para ela. Estou num plano aqui, mudei de empresa, posso ir para o plano dessa nova empresa para onde eu fui. Então, tem uma série de mecanismos que foram criados porque o governo, né, os legisladores, os fiscalizadores, eles viram que se a gente não flexibilizar o acesso, é claro, dosando isso para que não vire, né, a pessoa não tenha acesso 100% ali, porque é um benefício para a aposentadoria, para o pós-carreira, para que seja essa renda que eu vou ter no momento que eu não estou mais tendo salário. Então, foi feita uma série de mexidas na legislação para que a gente pudesse dar um pouco essa flexibilidade para atrair esse público jovem, que é o público que precisa ver um pouco desse benefício ao longo da formação da poupança dele. Então, eu quero usar um pouquinho, eu tenho um financiamento, como por exemplo, eu posso pegar um pedaço da minha reserva que eu coloquei lá e realizar um outro sonho, né? Eu quero fazer uma viagem, um intercâmbio, quero comprar um carro, investir na minha casa. Você também pode usar a sua previdência para realizar esses sonhos que são da nossa vida, né? A gente quer casar, quer ter filho, às vezes não quero ter filho, mas eu quero ter um pet, enfim. O sonho, né, de cada um. E o que a gente fala muito lá nas séries, nessa nova pegada, né, que a gente está trazendo de futuro, de construir o seu futuro agora, é de dois conceitos, que é segurança e liberdade. O que é a segurança? Como é que a gente pode materializar? É o dinheiro que você guardou. Seja para que você vai destinar ele. Às vezes é a segurança de ter um salário no futuro, depois que deixar de trabalhar. Às vezes é a segurança de pegar esse dinheiro e viajar o mundo. Enfim. E aí é que é onde entra a liberdade. Porque o futuro de cada um é cada um que faz, né? Então eu tenho meus sonhos, Elaine tem os dela e vocês também têm os de vocês. E nunca vai ser igual, porque as pessoas são diferentes. Então a liberdade é de você construir esse futuro do jeito que você quiser, com essa segurança que você construiu durante a sua vida. Então acho que é muito bacana a gente deixar aqui um pouco esse conceito, porque tira o olhar da gente e coloca o olhar no outro, que são as pessoas que vão realizar esses sonhos aí durante a vida. Esse ponto que a Juliana tocou é importante e é válido a gente lembrar que a gente está falando e pensando em algo mais para frente, de aposentadoria, de resgate, mas tem algo que a gente não está imune, que são os riscos. E os produtos, por exemplo, que as séries têm, que são muito modernos, eles têm também esse aspecto do risco. E que não precisa ser algo muito trágico. Às vezes você está ali no final de semana, numa partida de beach tennis, e você precisa de um afastamento por um tempo um pouco maior. Então, para isso, a gente também tem soluções que podem ajudar as pessoas a se proteger desse risco. Esse ponto que você trouxe de segurança e liberdade chega a ser até um pouco engraçado, porque elas parecem coisas opostas, né? E, na verdade, elas estão muito ligadas, né? Como ter liberdade se você não tem segurança em algo, né? Então, é muito interessante você ter trazido esse ponto, assim, porque é uma visão, inclusive, geracional, assim, né? Para quem é mais novo, acha que segurança é prisão, e não necessariamente precisa ser isso, né? É verdade. É porque a liberdade, sem um mínimo de responsabilidade ou planejamento, ela é uma dependência no futuro. E a Previdência, ela tem essa alma da liberdade, da autonomia, da independência, que é muito importante para todo mundo. E é importante a gente trazer isso, né? Vocês trazerem essa questão da geração, Mariana, porque a gente vê muito as gerações querendo se descolar da geração anterior. E aí, a geração anterior, dos nossos pais, dos meus pais, eles trabalhavam a vida inteira na mesma empresa, e se aposentava nessa empresa, e lá, quando ele tinha a sorte da empresa oferecer um fundo de pensão, uma previdência privada, ele construía e se aposentava ali, e essa era a vida. E as gerações mais recentes, elas não vou passar a vida inteira numa empresa, eu vou viajar, eu vou ter várias carreiras, o mundo se globalizou e ofereceu várias oportunidades para as pessoas construírem a vida do jeito que elas quiserem. Mas você pode fazer isso, é um pouco disso que a Elaine está trazendo. Você pode construir essa tua segurança mesmo vivendo a vida do jeito que as novas gerações querem viver.
muito por conta dessa flexibilidade que a gente falou. Então, a previdência complementar vem se modernizando muito para acompanhar essas mudanças geracionais que a gente tem visto por aí. Isso é muito interessante e colocar você como dono ainda do seu dinheiro, né? Porque eu acho que a grande questão é que quando a gente faz um investimento e você não está vendo aquilo, né, necessariamente naquele momento, você começa a pensar, mas eu trabalho, eu faço isso. Então é legal você falar que o sonho ele é muito individual. Então a pessoa ela tem a liberdade para fazer isso. Sem contar que a nova geração agora com a internet, a gente o tempo todo vê pessoas mudando o tempo todo. Então acho que a gente também pensa, não, eu quero fazer isso, eu quero estar lá, eu quero... Então muda um pouco, mas é interessante esse ponto de te dar a liberdade para você fazer o que você quer e no agora. Tem uma liberdade também que é a respeito de algo que a gente está comentando tanto no Brasil ultimamente, que é a respeito da parte tributária. Na Previdência Complementar, a gente tem algumas vantagens relacionadas a isso. A gente tem o incentivo fiscal, que parte ali do que você coloca na Previdência, ele pode ser deduzido do imposto de renda. E a gente tem também as portabilidades, que é você transitar os recursos de uma instituição para outra sem pagar impostos. E na época que a gente está aí com tanta taxação, ter um recurso desse é muito importante do ponto de vista de planejamento financeiro. A Elaine falou sobre incentivo fiscal, né? O que isso significa? Como que funciona? Muito boa essa pergunta, Mariana, porque quando a gente fala em incentivo fiscal, tributação, isso às vezes parece grego, né, gente? Mas não é, eu prometo que é bem simples. Quando a gente trabalha, a gente recebe o nosso salário e, dependendo do valor que a gente recebe, o governo tira um pedaço desse salário para ele, né? E é o chamado imposto de renda. Isso funciona para quem tem carteira assinada, para quem tem outra forma de renda, como aluguel, enfim. Mas no trabalho assalariado, esse valor ele sai do nosso contra-cheque, é debitado na fonte, não sei se vocês já ouviram essa expressão. O que é na fonte? A empresa tira e manda para a Receita Federal do Brasil. Isso fica lá todos os meses e uma vez ao ano a gente pode tentar reaver um pouco desse dinheiro para a gente. Como é que isso funciona? Você pode mostrar para o governo que você paga coisas além, né, ali no seu custo de vida, e ele pode falar, então tá bom, você pagou isso, você pagou aquilo, então eu vou te devolver um pouquinho. Essa é a chamada Declaração Anual de Imposto de Renda que a gente faz até começo do ano seguinte em relação ao ano anterior inteiro. E uma das coisas que a gente pode deduzir colocar nessas deduções ali, dizer para o governo, é a Previdência Complementar. Então, assim, fazendo uma conta aqui bem simples para ficar fácil, para quem está em casa, vamos pensar numa pessoa que ganha ali numa renda tributável no ano R$100 mil. Esses R$100 mil, digamos que ela tem um plano de previdência das séries e ela contribui com R$1.000 por mês. Vai dar ali 12 mil, porque ela contribuiu 12 meses no ano. O 13º não entra nessa conta, tá, gente? Ele tem uma tributação exclusiva, então ele não pode ser abatido. Então, R$12 mil. O que esse incentivo fiscal faz? Ele deixa essa pessoa abater desse tributo que ela pagaria sobre os 100 mil, esses 12. Então, ela teria um imposto calculado sobre os 88 mil. Então, o que isso significa na prática? Dinheiro na mão. Ou ela vai pagar menos imposto de renda naquele ano, depender de outras deduções que ela faça, ou ela vai restituir mais imposto de renda naquele ano. Outras despesas também podem ser deduzidas, como despesas com saúde, despesas com educação, tem uma limitação, mas isso é imposto de renda. E é bom a gente trazer isso aqui porque ninguém explica isso pra gente na escola. Então, a gente está traduzindo um pouco aqui para o nosso público de como é que funciona isso na prática e como que você pode usar a Previdência Complementar para poder ter ali um dinheiro, né, de forma mais tranquila durante a tua fase de contribuição, né, que a gente já falou desses incentivos e a tributação é uma delas. É isso que você está falando, né? Você também se torna dono do seu dinheiro, né? Tipo, da responsabilidade. Eu acho muito interessante vocês estarem aqui hoje, porque a gente falou muito sobre mudanças, né, gerais, mas um ponto importante é ver a questão das mulheres mesmo, né? Como elas entraram no mercado de trabalho, como cada vez mais estamos, né, tomando conta, né, das nossas próprias finanças. Então, é muito legal trazer duas especialistas da área para falar sobre o assunto. Sobre esse ponto, inclusive, tem algo, assim, que vocês gostariam de trazer para gente que está cada vez mais empoderada, né, em relação aos nossos investimentos, sobre as nossas finanças? A Previdência também ela é muito especial e importante para as mulheres.
que as mulheres elas já têm esse hábito de cuidar bastante, de às vezes a gente que é mãe, ou quem é filha, ou quem é irmã ali, a gente faz tudo pelo outro. E muitas vezes a gente esquece de tirar um tempinho ou de tirar um dinheirinho para a gente. Mas como a gente citou aqui, a gente está falando de independência, de segurança. E um dos cuidados mais especiais que a gente pode fazer por quem a gente ama é a gente cuidar da gente também. Então, a Previdência, podemos oferecer vários especialistas para conversar com as mulheres que nos procurarem e a gente vai achar o plano, o formato, tudo sob medida. Ou para aquela jovem que ainda não tem família e que está começando aí na faculdade ou estagiando, existe produto para isso, existe solução para isso, existe para as mães também, de uma forma que a gente acomode ali, de acordo com o orçamento nessa fase que está como mãe, a gente sabe que é puxado, mas existe um formato para isso também, e existem até para as avós. A gente tem produtos e a gente tem soluções. Ou seja, tem solução para todas as fases da vida e para a mulher é a independência. Ah, eu já quero também. Vou arrastar minha mãe, vou... Vamos juntas. Gente, a gente está caminhando para o final. Foi muito legal ter vocês aqui para conversar com a gente. Foi um prazer. Muito bom. A Vitória puxou esse gancho aí das mulheres. A gente está no Outubro Rosa, né? Então, aproveitando todo esse contexto, se tem alguma mensagem final que vocês queiram deixar? A pessoa assistiu esse podcast, ficou interessada, onde ela acha mais informações? O que eu faço agora? As séries têm muito conteúdo a respeito disso. Nós estamos presentes em várias redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e no próprio site da série, series.org.br, você vai encontrar muito conteúdo e também não custa entrar em contato com a gente, tem no site nosso WhatsApp, nosso e-mail, nosso telefone. Vai ser muito importante que esse assunto todo que foi discutido aqui não caia no esquecimento. Lembra do que eu falei aqui durante o podcast? Nada de deixar a vida nos levar. Vamos agir e agir agora. Bacana demais, Elaine, essa tua última dica. E aproveitando que você tocou na temática das mulheres, né? A gente está no mês mais dedicado aí às mulheres. Eu vou trazer aqui o meu canal no Instagram, @comunicaprev. Lá eu levo o assunto de previdência de forma descomplicada, de forma traduzida, para poder informar as pessoas que eventualmente não fazem parte desse segmento. E uma última dica, o livro que eu lancei recentemente com outras 30 mulheres do segmento de Previdência Complementar. Lá a gente conta a nossa história, como é que a gente chegou na Previdência, como é que a gente contribui para o desenvolvimento desse segmento e convido a todos a acessarem e conhecerem o material. Como é o nome do livro? É o Mulheres na Previdência Complementar, pela Editora Líder. Confiram. Adorei, eu já quero adquirir. Gente, muito obrigada de novo por terem aceitado o convite. Foi uma honra, né, ter tido essa conversa. E como vocês falaram, o futuro é agora. Gente, obrigada pela companhia de vocês aí de casa também. E até a próxima. Tchau, tchau.